cofres e paredes pintadas e não sabem o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada fácil de entender. Bem, queridos, esse é o começo da música de Legião Urbana. Eu ouvi muito essa música, não entendia do que essa música falava. Ainda há pouco estava vendo no Facebook e entendi. O próprio protagonista, o vocalista Renato Russo, ele não se sentia bem cantando esta música. Porque esta música ela fala de suicídio. Ela fala de uma garota que se joga da janela do 5º andar. Ela tinha depressão, era uma pessoa que não tinha muitos amigos. Quando ele diz cofres e paredes pintadas e não sabe o que aconteceu, ela se jogou da janela do 5º andar. Isso quer dizer o seguinte, ela estava só, não tinha ninguém com ela. Tinha as paredes pintadas, estátuas, cofres, mas não podia fazer nada por ela. Por quê? Porque eram objetos, ela não tinha alguém que pudesse ajudá-la. Muitas das pessoas, elas entram em depressão, elas se isolam, elas vão se isolando e chega um tempo que elas não sentem mais prazer em viver. A depressão é uma doença, a depressão é um sentimento maligno, onde ele se apossa da mente de algumas pessoas e faz com que as pessoas cheguem ao fundo do poço de tal maneira que elas não sentem mais prazer pela vida, elas se acham o pior dos seres e acabam se matando. A depressão leva à morte. Eu conheci pessoas que morreram por causa da depressão. Eu falei com um amigo de muitas datas, aproximadamente 2 meses atrás. Falei com ele numa quinta-feira, quando foi no outro dia, ele não apresentava problema de depressão. Tranquilo, estava passando por problemas assim como eu passo, como outros passam, mas ele não demonstrava que ele ia fazer aquilo. Ele acabou tirando a própria vida, acabou se matando. Quando eu conversava com ele, o que era que eu dizia? Eu dizia, rapaz, a gente tem que ir para a igreja, buscar a presença de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Quantas e quantas noites de sono eu não perdi com ele, com os irmãos dele, enchendo a cara. Chegava em casa de madrugada e até amanhecia o dia bebendo, alimentando o desejo, o gosto da carne. Eu tive muito prejuízo. Eu cheguei a ter depressão. Chegou um estágio da minha vida que eu pensava em matar e depois morrer. Matar os meus inimigos, os meus algozes, os meus perseguidores e depois me matar. Porque eu tinha aquele sentimento. Eu mato eles, ou ele, ou ela, ou essa pessoa que está me perseguindo, ou essas pessoas que estão me perseguindo, e depois me mato. Porque eu tinha medo de enfrentar as situações, as consequências dos meus atos. Isso indicava que eu não tinha Deus, eu cria em Deus, mas não tinha a pessoa do Senhor Jesus. Isso acontece na vida de muita gente. Não porque a pessoa está com problema de depressão que ela não tenha Deus, que ela não tenha a presença do Espírito Santo. Mas a gente tem que decidir. A gente tem que decidir a voz que a gente deseja ouvir. A gente precisa decidir a voz que a gente quer ouvir. Se é a voz que está dentro de nós, a voz do Espírito Santo de Deus, ou a voz que está no mundo. Paulo, em uma das cartas à igreja, ele diz: existem muitas vozes que estão no mundo, mas a gente tem que aprender a discernir as vozes,
A gente tem que aprender a discernir o que está no mundo e o que está em nós. Quando a gente recebe o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, a gente passa a receber o Espírito Santo de Deus e ele passa a habitar em nós. E a voz do Espírito Santo de Deus, ele tem que ser primazia na nossa vida. Por quê? Porque ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar em toda a verdade, ele vai nos ensinar a amar, a buscar cada vez mais a presença de Deus, a ter prazer nesse amor maravilhoso, que é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Bem, meus amados, o que eu posso dizer a vocês é que eu adorava várias músicas. Tem uma música de um cantor conhecido como Raul Seixas, muito conhecido. Quase todas as músicas dele eram apologia ao satanismo ou ao diabo. E tem uma que eu gostava muito, quando ele dizia que ele era o vento, quando ele dizia que ele era o sangue no olhar do vampiro, que eram as cartas de maldição. E depois eu entendi que ele estava falando do diabo. Eu pensei que ele falava de um anjo bom, ou ele estava falando alguma coisa de Deus, mas era do diabo. Ele adorava o diabo, cultuava o diabo. Em quase todas as músicas dele, ele fazia apologia ao diabo, ao satanismo. E o que é que aconteceu na vida daquele homem? Aquele homem na qual, quando eu não tinha Jesus, eu idolatrava ele. Eu escutava as músicas dele, assim como também de outros. Achava bonito, mas não entendia aquilo dali, cantava junto. Ou seja, adorava o diabo juntamente com ele. E o fim daquele homem, que com certeza conheceu a palavra de Deus, teve a oportunidade de se converter e não se converteu, o fim dele foi morrer nas drogas e no alcoolismo. Morreu em uma situação deplorável, a ponto de ficar louco. E a gente vê a situação de muitos e muitos ídolos. Muitos já morreram. Elvis Presley, ele cantava no coral da igreja. Eu adorava as músicas de Elvis Presley. Gostava das músicas dele. Era fã das músicas dele. E ele deixou a igreja para pregar para o mundo. Michael Jackson também era de família cristã. Eles fizeram deuses para si. Eles se tornaram deuses. Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E as pessoas adoravam a criatura juntamente com ele. Quando você está buscando um ídolo, você está deixando de adorar a Deus, você está negando Deus. Lá no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. O que dirão as nações? Os ídolos das nações são prata e ouro. Ele diz: obras feitas pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e tem boca, mas não falam. Ele fala dos ídolos, pessoas que pegam uma imagem, um ídolo, aquele ídolo feito por mão de homens, coloca lá no estante, em um determinado lugar, para se ajoelhar e orar por aquele dali. A palavra de Deus diz do Salmo 115, que a idolatria é condenável. Então existem homens que têm feito ídolos para si, ídolos que falam, que se movimentam, mas que não têm a honra e a glória, que é só Deus que tem. Não existe outra forma de se chegar a Deus a não ser através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz
que em nenhum outro nome há salvação, nem abaixo, nem acima, no qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. E ele diz também, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, 4, 5, quando ele diz que isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, ou e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. A única pessoa digna do meu louvor, da minha adoração, chama-se Jesus Cristo, que também é a única pessoa digna da tua adoração, do teu louvor. Pessoas nós consideramos um político, um cantor, um ator, uma pessoa, um amigo, mas quem tem que estar em primeiro lugar da nossa vida é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele foi elevado, o nome dele foi elevado acima de todo nome. E no fim das contas diz, ao nome de Jesus Cristo dobre-se todo joelho, no céu e na terra. Então Deus nomeou Jesus Cristo como Senhor absoluto do homem, do ser humano, da raça humana, do homem, da mulher, da criança, do velho, de todas as pessoas. Então quando você vai para um show, ou você está cantando uma música de um ídolo, e você não está entendendo a letra, porque muitas das vezes a gente está cantando algo que traz maldição. Ainda há pouco acabei de falar que uma das músicas de Legião Urbana, que o próprio protagonista, o vocalista Renato Russo, ele estava falando, ele disse que não gostava de cantar aquela música, Pais e Filhos. Por quê? Porque fala de suicídio, fala de uma jovem que se jogou da janela do 5º andar. Então uma música, a letra, o toque, a melodia é bonita, mas quando você vai ler a letra, que você vai entender, você vai ver que é algo trágico. Como é que eu estou adorando algo que me traz um sentimento de pesar, um sentimento de tristeza, um sentimento de derrota? Muitas e muitas músicas são desse jeito. Existem também músicas de um cantor conhecido como Pablo. Não é aquele Pablo Vittar, aquele homem que se quer ser mulher, que também não se aproveita nada das músicas dele. É de um tal de Pablo, onde fala de tristeza, de angústia, e as pessoas lá se embriagando e ouvindo aquilo dali, tocando aquela melodia que traz tristeza, derrota. Quando você escuta os louvores de Deus, as palavras são direcionadas ao Criador, à adoração ao Deus soberano. Isso te traz alegria, te traz um temor, te traz uma consideração ao ser que é digno de toda honra e de toda glória. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Deus está entre nós, através do Espírito Santo. Devemos adorar ao Criador, não a criatura. Pessoas estão aí adorando a criatura. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu adorava cantores. Hoje eu posso até ouvir as músicas, mas isso não me traz mais aquela disposição, aquela alegria que trazia antes. Hoje o que me traz alegria é louvar o Senhor, é engrandecer o nome do Senhor, através dos hinos de louvor, através das músicas, através da minha vida, através da minha entrega, através da minha crucificação da minha carne.
Porque o Senhor Jesus, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Tome a sua cruz. Você tem tomado a sua cruz? Como assim? Tomar a sua cruz é você negar as coisas do mundo. É você negar o seu cantor, o seu ator, o seu ídolo. E você adorar a quem é digno de honra e glória. Quem é digno de honra e glória é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, e os três são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você gosta de adorar pessoas, então adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque você está adorando a adoração perfeita. Porque o Senhor Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí pessoas, eu vi muitas vezes, embriagadas, drogadas, lá, adorando os seus cantores, os seus ídolos, e eles nem aí para eles. Você adora um cantor, um ídolo, ele nem sabe que você existe, e ele é um igual a você, que não tem o que Deus tem para te dar. Ele não sabe quem você é, o seu ídolo. Muitos, os seus ídolos já morreram. Mas Jesus Cristo, ele te conhece. Ele sabe tudo de você. E ele te ama. E ele quer te salvar. Ele é o teu verdadeiro amigo. Quando você está adorando a ele, quando você está adorando a Deus, porque quando você adora a Deus, você adora o Espírito Santo, você adora a Jesus Cristo, porque os três são um, e ele sabe tudo de você. Enquanto tem pessoas adorando um ídolo, que nem o conhece, Jesus Cristo, ele sabe a tua idade, ele sabe, ele conhece as tuas dores, ele conhece as tuas dificuldades, ele sabe onde tu mora, ele conhece a tua parentela. E ele resolve a tua situação, porque ele é o verdadeiro amigo. Você pode contar com ele. Se você estiver em um quarto com cofres, estátuas e paredes pintadas, você não vai precisar se jogar da janela do 5º andar, ou do 6º, ou do 7º, porque ele vai estar com você. Se você tem ele Senhor e Salvador da sua vida, se você está passando por depressão, você clama ao Senhor, Deus, me liberta, me ajuda, porque a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 8, versículo 36, e se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu já entrei em depressão, eu sei o que é isso. Eu havia perdido um irmão, eu havia passado por todo tipo de situação, onde o diabo estava tentando destruir a minha vida. Porque o diabo, ele usa uma música para trazer maldição para a vida do homem. Ele usa todo tipo de ferramenta, todo tipo de estratégia para acabar com o homem. Jesus Cristo, ele é o verbo vivo que se fez carne e pagou o preço por mim e por você para te dar vida eterna. Não é uma religião que você está recebendo. Entenda de uma vez por todas. Ele está te dando vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que está em jogo, meu amado, minha amada, é a eternidade, é a vida eterna. Se você não quer nada com Deus, se preocupe não.
Porque o que vai aguardar você não é as coisas de Deus, não. Não pense. O que vai aguardar você é o que está aguardando o diabo e os anjos do diabo. Condenação. Condenação eterna. Deus te dá uma oportunidade. Ele não te força. Ele dá uma oportunidade de você se arrepender e se converter e receber a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Existem muitos deuses por aí. Existe o Deus do rock, o Deus da música sertaneja, o Deus do forró, o Deus da política, porque tem muitos deuses aí. A gente está vendo aí os deuses aí mandando no país. Mas o verdadeiro Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. A vida eterna está nele. Se você quer a vida eterna, busque a Jesus Cristo. O aceite, confesse-o como único e suficiente Salvador da sua vida. Você passa a ser filho de Deus. Você passa a receber as prerrogativas de um herdeiro de Deus. Mas a todos quanto receberam, Ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Está lá, João capítulo 1, versículo 12. Eu não cesso de falar, eu não cesso de dizer. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. Faça-o agora mesmo, Senhor e Salvador da sua vida.